ficamos impossibilitados em trazer toda a equipe, né? Para mais em força aqui. Dessa forma, nós temos a equipe. Carlos, nosso coordenador, técnico, Bahia. Estamos também com a participação de grande Bahia, que é o Pedro, que é da engenharia, bem como a equipe da comunicação, que é o senhor bem. Bom, e também não poderíamos deixar de apresentar nosso gerente esse retorna a nossa identidade, que é o Zé Planinho, que é o Zé Planinho, que é a nossa identidade visual. Mas hoje, eu acredito que todos terão qual é o objetivo desse evento para o bom, que isso é uma parte final. Eu gostaria de afirmar é como, quando se fala em saneamento, o que é que todas as vezes que vocês ouvem um termo, qual é a primeira coisa que tem? E agora, vou passar o nosso possam colaborar. Né? Gostaria que vocês analisassem quem gostaria de apresentar. Nós percebemos que há
outras mais então fácil fácil se conhecer educação está feito assim tem eles servem ser melhor para essa frente artigos em então é básico porque eles falam mais essa né a agricultores falar pensamento mais falando para ou palavra que o direito fundamental existe a Constituição porque se trata de saúde pública e social saúde nós falamos de saúde pública falando de prioridade sendo assim eu gostaria de dar ênfase né, a forma tão brilhante que faz e tentar um pouco endossar, né? Só que um pouco temática religiosa e falar sobre saneamento básico política, eu sempre acredito, eu acredito que de forma social, o grande problema da comunicação é que nós precisamos ter conceituar muito bem também, para que de forma universal todos aqueles que ali estejam tenham uma garantia de acesso semelhante à informação. E eu gostaria de iniciar pensando que o nosso objetivo é a sensibilização da parte social, como sensibilizar uma população, em primeiro instante, sempre nós estamos falando do meio ambiente, eu acredito que a gente estabelece uma relação alheia ao meio ambiente. Né? Olha, eu vou fazer que outro, você me reconhece o meio ambiente, a gente colocar anos, nós fôssemos mais distantes, nós pudéssemos nos conectar com o ambiente. Mas, na verdade, não há como estar social de
aglomerados. Não há como pensar desenvolvimento populacional, porque existe algo que é nuclear quando nós pensamos isso, e aí a gente recorre sempre aos dados estatísticos, para termos uma métrica, né, de forma matemática, o quanto a nossa população cresceu. No século XIX, nós tínhamos ali um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, em escala planetária. Quando migramos ao século XXI, nós atingimos cerca de 7,3 ou 7,5, com mais de estatística. Em 2023, nós atingimos um novo marco, 8 bilhões na população mundial. E as estimativas que são realizadas durante todo o ano, segundo o IBGE, é que em 2060 nós vamos atingir até 10 bilhões de pessoas em uma escala mundial. Pensar crescimento populacional é pensar também políticas efetivas para que o crescimento humano acompanhe o crescimento sustentável. Porque não há como pensar grande crescimento populacional sem retirar de nós o sentimento de pertencimento, que fazemos parte do meio ambiente, que somos parte também da natureza. Por isso que quando nós estamos falando em políticas, e principalmente quando o professor trouxe uma tônica muito interessante sobre a Constituição Federal, que ela, em seu artigo 225, de forma muito brilhante, quando fala sobre os dispositivos do meio ambiente, vem trazer que o acesso igual aos serviços ambientais é de dignidade humana. E, portanto, pensar um ambiente digno é também pensar a participação social. Mas o que é que nós trazemos hoje no nosso encontro? O que é saneamento básico? Foi uma pergunta que foi introduzida, vocês conseguiram apresentar suas contribuições, mas nós temos um preciosismo legal. Qual é esse preciosismo? Temos um legal, que é a 11.445 de 2007, que nos traz definições muito pontuais do que é saneamento. Normalmente, toda lei ali que é instituída, principalmente uma lei federal, a gente vai ter um decreto de regulamentação, que vai ser uma instrutiva, né? São instruções que serão dadas para que aquela lei entre em exercício e cumpra, de fato, o que seus dispositivos exigem que ela possa ser avaliada. O que é que nós temos na Lei 11.445? Nós temos definições do quanto que é importante pensar a política de saneamento, mas também pensar a participação social. Porque a perspectiva de que a ciência, ela se desenvolvia longe da população, longe das demandas da população, é uma perspectiva já superada. Hoje nós entendemos ciência como a aplicação de conhecimento para solucionar problemas socialmente relevantes. Não há como pensar ciência sem pensar a aplicação do conhecimento para apresentar soluções eficazes para a população. Então, pensamos que se a taxa de mortalidade de uma população sobe, nós precisamos pensar quais são os recursos científicos que hoje nós dispomos para apresentar soluções para resolver essa problemática. Porque você sabe o que é que não é raro? Que a ausência de saneamento, ela atinge diretamente a população mais vulnerabilizada socialmente. São os mais pobres quem sofrem por ausência de saneamento. Então, todas as vezes que nós falamos de saneamento básico, nós também precisamos considerar os efeitos econômicos dessa política. E eu não sei se vocês entendem a importância de uma universalização de uma política pública, porque o que é política pública? Senão os esforços do governo para apresentar respostas específicas aos problemas sociais. Porque quando estamos falando sobre problemas, estamos falando também sobre desigualdades. E quando pensamos saneamento enquanto promoção de acesso de dignidade humana, nós estamos pensando em medidas de reduzir as desigualdades sociais em nosso país. E de que forma nós fazemos isso? Garantindo que, desde a comunidade mais pobre até os mais abastados, todos tenham acesso diante a dignidade humana. Por isso que é universal, porque não deve ser restrito a um grupo específico. Então, pensar dignidade humana é pensar em uma universalização do serviço.
O que a Lei 11.445 de 2007 vai trazer de forma muito pontual é que saneamento é um setor institucional que é de competência dos três entes da federação. Não é apenas da União dos Estados, mas também da política estadual e da política municipal. Dessa forma, o que a gente faz, pessoal? Imaginemos que se a gente universaliza um serviço para conseguir dar igual assistência do território, em dar assistência estadual, porque nós vamos pensar ali uma contribuição do Estado, enquanto uma perspectiva maior, para dar uma atenção mais eficaz e poder contribuir com a política municipal. E não vamos desassistir o Estado, fortalecendo com as contribuições federais. Dessa forma, saneamento passa a ser uma temática dos três entes da federação, da União dos Estados, do Estado em si e também do município. Portanto, pensar a universalização dessa política é pensar a inclusão social, porque nenhum grupo ficará para trás. Quando falamos em universalização de um serviço, queremos dizer que eu quero que todo o território, de forma igual, sem nenhum tipo de discriminação, tenha igual acesso a essa política. Dessa forma, nós tivemos atualizações. A 14.026 de 2010 trouxe muitas atualizações, e 2020 trouxe colaborações muito imprescindíveis, né? Que nós não poderíamos dissociar as colaborações. Quais são elas? No seu artigo 23, principalmente do decreto, né, de regulamentação, nós temos um conceito muito interessante: ampliação da participação social. Como eu posso solucionar problemas sem ouvir as queixas? Como eu posso apresentar soluções sem traduzir as queixas em soluções possíveis para a realidade do município? O que, na verdade, o conhecimento técnico quer fazer é ver quais são as queixas que estão sendo apresentadas e traduzi-las em uma política pública eficaz para solucionar os problemas. Esse é o papel notório do Plan Sanear, enquanto um projeto de extensão executado por uma universidade. É aí que se dá o destaque da participação das universidades. Porque o maior objetivo da universidade é apresentar uma retribuição para a sociedade. O objetivo de nós, acadêmicos, que estamos galgando a graduação, é poder devolver para a sociedade soluções que são cientificamente validadas e que são cientificamente eficazes. Então, ciência é dar respostas para solucionar problemas. Então, saneamento é uma importante tecnologia criada a partir de todo o conhecimento científico que foi validado. Porque não há como pensar saneamento sem pensar abastecimento de água. E quando nós estamos considerando abastecimento de água, nós estamos pensando igual acesso à água. Vejamos, quando falamos dos aspectos e dos índices hidrológicos, nós pensamos em quais são as possibilidades de dar a todos o mesmo acesso. Isso é inclusão social. Isso é política pública. Não há como pensar saneamento sem esgotamento sanitário. Porque saneamento é um empreendimento de muitos eixos. De 4 de forma específica. Eu gosto muito de falar que entre a construção de uma casa grande e de um casebre, o ponto de igualdade é porque ambos têm uma alicerce. Então, desde uma casa grande ou uma casa pequena, o que as assemelha é o alicerce. O que garante que uma política seja efetiva são seus alicerces. E para garantir saneamento, não podemos pensá-lo sem 4 alicerces importantíssimos: abastecimento de água, esgotamento sanitário
manejo de resíduos sólidos e drenagem. Mas por que drenagem entra como um fator tão importante? Porque as cidades, elas são o maior artefato humano que nós vamos deixar. Nós as construímos em meio ambiente, enrijecemos o meio ambiente e tornamos as cidades a nossa moradia artificial. Criamos atividades nas cidades, aglomerados educacionais, grupos e atividades específicas religiosas, estabelecemos vínculos sociais, vínculos consanguíneos familiares, estabelecemos muitas relações de pertencimento. Normalmente, quando a gente sai de uma cidade para outra, a pessoa nos localiza, até pela forma como a gente fala, né? Você não é daqui. Tem uma relação identitária. Então, as cidades, elas também são parâmetros identitários. Então, se essas cidades, elas se instalam e elas crescem e elas se desenvolvem no meio ambiente, como pensar uma ausência de adaptação para lidar com os fenômenos naturais? Isso é a grande eficiência do conhecimento. Nos estruturar para pensarmos também adaptações que são possíveis de serem feitas para lidarmos com aquilo que também está fora do nosso controle. Isso tudo compõe um conjunto de estruturas operacionais que nós vamos chamar de saneamento básico. Então, saneamento básico é o conjunto de todas das instalações operacionais de água, de esgoto, de manejo de resíduos e drenagem. Portanto, não há como pensar saneamento de forma isolada. E aqui há um ponto muito crucial, que é quando nós nos questionamos: o que é um PMSB? Que é um Plano Municipal de Saneamento Básico. O PMSB, ele é um grande objeto que garante a participação social. Porque, como dito anteriormente, eu gosto de fazer essas considerações, quando o conhecimento escuta as queixas locais, nós conseguimos apresentar um resultado muito mais eficiente. Porque somente os munícipes conhecem de forma específica sua realidade. Quando um conhecedor aqui chega com todas as respostas prontas, desconhecendo a realidade municipal, sem escutar as queixas da realidade municipal, sem escutar quais são as especificidades do município, o que para vocês funciona enquanto drenagem, como as atividades elas são operacionalizadas quanto à limpeza de resíduos sólidos aqui no município, isso é um conhecimento geral. Isso não é tradução de queixa. O que é tradução de queixa? Quando a participação social anuncia para nós quais são as necessidades do município e nós as traduzimos em conhecimento técnico para apresentar soluções eficazes para o município. Então, a participação social é o grande pilar do PMSB. Porque sem participação, o retrato do município não fica com a cara de Centro-Sé, com a realidade de Centro-Sé, com as queixas do município de Centro-Sé. Porque somente o conhecimento popular, as vivências extraordinárias que vocês tiveram durante todo esse tempo, serão as garantidoras que nós possamos apresentar um conhecimento com soluções eficazes para atender às necessidades que vocês estão apresentando. O PMSB, portanto, é um garantidor de uma construção de um pacto social. Por que eu gosto desse termo, pacto social? Porque no TR nós temos a garantia do artigo 26, que é bem interessante, chama controle social. E controle social entra como um contexto nuclear, quando a gente pensa em formação.
Por quê? Controle social é garantir que todos tenham igual acesso à informação. E quando todos têm igual acesso à informação, a participação popular funciona de forma transparente, porque todo mundo está inteirado sobre o que está sendo elaborado. Isso é possibilitar que a população tenha acesso à educação. Isso é possibilitar que todos os munícipes participem também no que diz respeito a se inteirarem do que está acontecendo quando a gente pensa um PMSB. Porque o plano municipal de saneamento básico tem que garantir que não somente exista participação, mas que todos os segmentos sociais organizados possam estar lá. Todas as representações sociais, garante que todos os segmentos da sociedade, eu gosto muito quando eu visito municípios e eu vejo este rosto. Estudantes da escola, gestão municipal, líderes comunitários, sociedade civil bem representada, o papel imprescindível que vocês, mulheres, desenvolvem em demonstrar o grande interesse da participação feminina em uma grande elaboração como esta. Isso é o grande ponto que nós estamos defendendo. E o PMSB, enquanto garantidor dessa participação social, traduz as queixas do município em produtos. Nós chamamos cada capinha dessa de produto. Nós temos o produto A e B, em que nós teremos as estratégias de mobilização no produto B, e temos as atividades iniciais, que essas são atividades que são desenvolvidas no produto A. Ambos esses produtos, tanto o produto A como o produto B, nós temos também o produto C, esse diagnóstico participativo. Isso é muito interessante, porque o diagnóstico participativo é fazer com que toda a população local esteja participando e apresentando as suas queixas, para que a gente vá com um prognóstico, que é o produto D. Quais são as soluções possíveis de acordo com a colaboração da sociedade? Isso é a produção científica respeitando as necessidades municipais. E migramos depois para o produto E, quando a gente fala sobre programas, projetos e ações. Como serão desenvolvidas? Onde estarão essas atividades? Quais serão as metas a serem traçadas? E no produto F, nós temos ali a grande garantia dos indicadores, porque matematicamente nós conseguimos mensurar o desempenho das atividades demonstrando aqueles indicadores. Olha, quando nós investimos em saneamento básico, segundo a Fundação Oswaldo Cruz e o Departamento de Investigação em Saúde, nós temos que há uma diminuição direta e muito desproporcional no que diz respeito à taxa de natalidade. Nós pensamos que a taxa de mortalidade, que antes estava subindo, o grande nível de mortes em um município, quando há um exercício máximo de um grande desempenho com a política de saneamento, magicamente ou não mágico, porque isso é ciência, nós temos a promoção de dignidade e diminuição do contato a agentes nocivos no ambiente. Porque nós possibilitamos que todos os munícipes tenham igual dignidade, mas pensamos numa política de saúde eficaz. Então, pensar saneamento é pensar também saúde pública. Porque não tem como garantir saúde pública sem pensar um desenvolvimento de saneamento básico. E como diz o nome, é nuclear o desenvolvimento. Eu sou da psicologia e atuo diretamente com a psicologia do desenvolvimento. E se tem uma coisa que nós trazemos de atualização científica é o desenvolvimento humano caminha de igual com o desenvolvimento ambiental. Não temos como pensar melhorias sem um ambiente que promova melhorias. Porque não há bom desempenho educacional sem uma política efetiva de saneamento. Não há um bom desempenho em diversas atividades profissionais sem uma política efetiva, desde a base até todo o desenvolvimento vital dos sujeitos humanos. Para pensar um bom desempenho em todas as áreas do desenvolvimento, pensamos ter que considerar um plano municipal de saneamento também.
E o produto G, esse produto final, onde nós entregamos para o município para que ele possa se tornar lei. E, portanto, toda essa tradução do conhecimento científico compõe um PMSB, que é todo esse conjunto de produtos que dá uma ilha desse tamanho, né? A distância dessa mesa até aqui, são muitos produtos. E qual é a importância desse PMSB? Tem que ter importância, né? A gente estabelece uma relação de pertencimento com aquilo que é muito considerável por nós. O que a gente considera como importante, prioritário? Aquilo que nos afeta diretamente. Nós queremos saber quais são os indicadores da preocupação da gestão ou da nossa gestão familiar. Nos preocupemos com aquilo que nos afeta diretamente. Quando a educação do país ela toma todos os palcos das preocupações mundiais, é porque nós entendemos que a educação interfere diretamente em diversas áreas da sociedade. E a ausência dela também. Quando nós pensamos a importância do saneamento básico, nós estamos também pensando em todos os debates que estão sendo traçados hoje na geopolítica mundial sobre crises climáticas, sobre condições sanitárias, sobre integridade ambiental. Como a gente pensa em integridade ambiental sem considerar o saneamento? Qual o primeiro ponto que a gente pode considerar como importante? Esse eu fixei bem, né? Participação e inclusão social. Políticas específicas que existem no nosso país, elas vão atender grupos específicos. Algumas políticas somente da área da educação vão atender apenas o corpo educacional. Mas quando a gente pensa em saneamento, nós não estamos restringindo para um grupo específico. Nós estamos dizendo que a política de saneamento tem que ser universal, portanto, atingir todos os segmentos da sociedade. E eu acho interessante porque o TR ele traz uma tônica muito, muito, muito boa. É que o saneamento não é apenas urbano. Ele é rural também. Porque o desenvolvimento de um território, sem considerar o povo que reside nas zonas rurais, é exclusão social. Então, pensar um PMSB é pensar não apenas na inclusão territorial, e aí vai o recorte territorial, mas também pensar em todo o recorte social que eu faço. Porque quando nós vamos apresentar um retrato da sociedade, nós precisamos dar conta de que todos os representantes dessa sociedade estejam ali representados. As mulheres, que estão muito bem aqui representadas, em sua maioria, as comunidades, o povo do campo, a gestão, os profissionais de autarquias, de concessionárias, os profissionais do Estado, os professores, os brilhantes professores. Eu amo a educação, então eu sempre vou estar puxando, né, os professores, bem como o corpo de alunos que aqui estão, demonstrando que esse é o retrato da participação social, a diversidade. Porque saneamento implica em todos os segmentos dessa sociedade, não apenas em um, em todos. E algo que é muito imprescindível, não há como pensar saúde pública, isso nós tentamos por muito tempo imaginar a saúde pública apenas como as políticas de reparação, né? O que era saúde para a gente? Adoecia, a gente tratava. Quando já tinha o dano, a gente tratava. Teve uma infecção, então vamos pensar soluções para resolver isso. O que a ciência nos apresentou hoje? Saúde também é política preventiva. Não vamos esperar adoecer. Vamos prevenir antes. E aí tem todo aquele corpo das brilhantes profissionais, agentes comunitárias de saúde, que vão nas residências, que trabalho excepcional, visitando lares, para poder desenvolver uma política de prevenção, para que aquela família não adoeça. A política preventiva, ela é essa grande garantidora da saúde pública. Porque quando a gente previne e dá dignidade, nós garantimos a saúde e a longevidade. E isso aumenta as expectativas de vida. Porque aqueles que iriam morrer
fatores ambientais vão ter mais longevidade. E garantia de perspectiva de vida não é só a idade, é também da dignidade, né, gente? Porque meio ambiente e a dignidade do espaço ambiental garante participação. Não há como pensar diversão e brincadeira em um esgoto. Não há como pensar um ambiente feliz sem que as crianças tenham a dignidade de ter igual acesso a um espaço digno. O espaço que muitas outras crianças de grupos sociais muito mais avantajados financeiramente têm acesso. Então, pensar saúde é pensar inclusão. É uma engrenagem. Vocês estão vendo? Está começando a mobilizar, né? E uma coisa que é muito interessante: sem um plano municipal de saneamento, existe acesso a recursos. Porque é exatamente o plano que garante uma estrutura de planejamento sistemática, com o rosto do município, com a participação social do município e com conhecimento popular e técnico. E aí isso seria uma grande oportunidade de acesso a recursos, principalmente os recursos federais, no que diz respeito aos recursos federais. Ademais, nós pensamos que o plano de saneamento ele garante a conformidade local, porque nesse parâmetro nós percebemos que o retrato que se faz da sociedade, a garantia do igual acesso a esses recursos, também possibilita que nós tenhamos um alinhamento com a norma legal. O que a norma garante? Participação social. Porque quando nós estamos falando sobre essa política vai afetar diretamente a vocês. É por isso que a gente incute o sentimento de sensibilização. Porque isso repercute na realidade da sua geração e das próximas. Saneamento, ele está dentro de uma engrenagem que sustenta todo um outro corpo de operações que estão articulando a mecânica política do nosso país. Envolve Secretaria de Obras, envolve a educação, envolve a saúde, envolve a... E como pensar pertencimento em um ambiente que não... Nós crescemos muito num movimento chamado emigração ecológica. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando você sai do seu local porque ele não te possibilita ter dignidade de se permanecer naquele lugar. É quando você precisa se mudar. Porque onde você está, onde você estabeleceu vínculos, identidade, amor, afeto, família, lembra? Tudo isso que eu falei lá atrás, não te possibilita continuar ali. Aí você migra para uma melhor condição de dignidade humana. Então, política de saneamento garante também, além do pertencimento, nós garantimos também o grande engajamento social. E nós temos o planejamento. Nada funciona sem organização. O pessoal da educação sabe melhor do que mim, né? Tem toda aquela estrutura, aquelas aulas, tudo certinho. Às vezes os alunos não gostam. Mas é porque é o que funciona, pessoal. A gente precisa de uma programação que atenda às necessidades de forma muito sistemática, pensada logicamente, quais serão as etapas. É por isso que são vários produtos. Porque cada produto é uma etapa diferente a ser desenvolvida no município. E como é que nós garantimos, né? Isso é mais do campo da metodologia. Eu sou do campo da pesquisa e normalmente no campo da a gente precisa definir, né? Você diz assim, olha, eu quero chegar a essa conclusão. Aí a gente precisa dizer, mas como é que você chega lá? Isso é metodologia. É o caminho que você vai percorrer para chegar a algum lugar. Quando você não define muito bem, isso mostra despreparo teórico e também mostra uma utopia. Então você tem um sonho, né? Qual é o seu sonho? Nossa, eu quero ter um carro. Como você vai chegar até lá? Isso é metodologia. Você vai estabelecer um caminho, uma trajetória. Por que a gente precisa de uma metodologia para a participação social? Porque se eu chegasse aqui e dissesse, nossa, temos que garantir a participação social. Tá, mas como?
Como é que você garante que a sociedade vai estar igual ao participante? Você falou tanto de representação, de representatividade dos sindicatos, das associações. Quais são as metodologias que serão desenvolvidas para que todos esses recortes sociais estejam participando, João? Qual é a metodologia? Vamos comigo? Quando nós falamos de um diagnóstico participativo, nós pensamos que a identificação dos problemas são localizações não somente pontuais, mas recorrentes, porém específicas. Então, quando nós vamos traduzir, vamos identificar os problemas, nós não podemos identificar de forma genérica. Ah, saneamento é isso, aplicando saneamento melhora isso. Não. João, na minha rua, e lá na escola onde eu estudo, nós temos tais e tais problemas. Identificação específica da sua realidade. Lá na zona rural, na minha comunidade, o acesso é assim. É assim que funciona. Identificação específica dos problemas. Qual é o prognóstico? O que é essa etapa dos prognósticos? É a garantia de que o espaço será igualmente digno para as contribuições. Não haverá hierarquia em que pode ou não falar. Aquele grupo não pode falar porque é do campo. Vamos cortar o tempo desse grupo. Esse grupo deve falar. Não, é um espaço aberto para o diálogo. E eu gosto desse termo, né? Diálogo, porque é uma colaboração coletiva. Não é uma contribuição vertical, né? Em que um de cima diz como se faz. Eu gosto de falar isso, pessoal, porque normalmente quando a gente fala que é da universidade, se estabelece uma relação para nós como se estivéssemos acima, quando na verdade nós só temos dobrada responsabilidade em apresentar para a sociedade uma resposta específica. O que nós estamos propondo aqui é que as discussões sobre os futuros, elas vão acontecer de acordo com o parâmetro anterior, identificação dos problemas locais. Temos mais uma etapa, os programas, projetos e ações, porque a definição de soluções sem escutar a população não tem eficiência. Quer medir a eficiência de uma política pública? Quer saber se foi mesmo? Veja se ela cumpriu o que ela se propôs. Saneamento muda a realidade local, muda os aspectos de saúde? Muda. Vamos aplicar e vamos ver os indicadores. Então, pensar soluções sem ouvir as queixas, não tem como. Ademais, esses indicadores, eles possibilitam a construção do desempenho. Porque quando há indicação e a porcentagem numérica, nós conseguimos indicar ali, olha, aqui há um problema. E aí a gente consegue aferir isso, né? E a parte mais interessante da participação social é porque são vocês quem validam. Porque são vocês que, no final de tudo isso, do que eu já disse aqui, da elaboração do PMSB, é quem dizem, é isso aí. Esse é o plano municipal com a cara de centro. É por isso que sempre nas nossas oficinas, a gente vai tirar uma foto, né? Vocês podem estar pensando, por que vocês estão registrando as fotos? Porque vocês vão para os produtos. Cada produto que eu falei, a foto de vocês vão estar lá. Primeiro evento público no município de Centro-Sé. Fotinha de vocês, maravilhosa, vai estar lá. Isso é o retrato de Centro-Sé, da diversidade de Centro-Sé e ó, porque serão vocês, pois de todos os produtos, principalmente o A e B que vamos entregar, vão validar e vão dizer, realmente contempla a minha realidade local. Isso é garantia de participação social. Mas nós temos muitas estratégias. Quais são elas? Alguns instrumentos, as oficinas. Oficinas, elas são espaços lúdicos que possibilitam uma colaboração de forma mais interativa. Numa oficina, a gente não sente aquele peso de contribuir, né? Quando é uma prova, normalmente a gente tem medo de errar, de falar alguma coisa errada. Mas as oficinas, elas estabelecem não somente o processo de interação, mas de capacitação. Porque a passagem das informações colabora também com o repertório das pessoas que lá estão participando.
Porque as crises ambientais também são crises do conhecimento. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o que se demonstrou durante todos esses anos é que as crises ambientais estão diretamente ligadas às crises do conhecimento. Muitas pessoas não tinham informação em relação a muitos aspectos do meio ambiente e realizavam atividades muito nocivas ao ambiente. Quando se teve acesso àquelas informações, determinados comportamentos pararam e a gente começou a diminuir as agressões que realizavam no meio ambiente. Dessa forma, o conhecimento é a maior e mais barata ferramenta de diminuições de agressões ambientais e garantia da integridade ambiental. Então, as oficinas, elas atuam diretamente com esse processo de capacitação. Porque eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui hoje sem conseguir construir pelo menos uma fala do que é saneamento a partir do que foi dito. Isso é passagem horizontal das informações, garantindo que todos tenham acesso às informações e, melhor, possam fazer uso desse conhecimento que capacita. As audiências, que são ferramentas muito importantes para a garantia de conceitos constitucionais como transparência. Em democracias, saneamento é um grande protagonista, né? Eu gosto de dizer essa frase, porque normalmente quando a gente fala de forma democrática, nós pensamos nas diversas representações. E o processo de transparência ele acontece quando o povo acompanha. Quando nós garantimos a participação social, nós não garantimos apenas que vocês tragam suas queixas. Nós garantimos também que vocês acompanhem o que está sendo feito. A participação social não é somente estar inteirado de informação e contribuir. É também fazer juízo do que está sendo feito. Avaliar cada processo. É garantir que a constitucionalidade da transparência aconteça. É onde vocês validam. Aquela etapa final, né? Que vocês olham e dizem assim, é isso. É isso mesmo. Essa é a realidade do município, as soluções são essas, os programas serão esses indicadores, eu concordo. Essa é a nossa realidade. Vocês validam. Mas quais são algumas estratégias que nós adotamos? Normalmente, nas atividades iniciais, eu gosto muito dos folders, né? Nós temos aqui um folders e eu vou fazer uma descrição audiovisual. Nós temos no lado, no central, nós temos o Zé Planinho, que é aquele personagem que eu apresentei para vocês. À direita do meu slide, eu tenho muitas mãozinhas com uma diversidade étnico-racial. Vocês podem ver que as mãozinhas elas estão em cores diferentes. Quem não conseguir visualizar, nós temos alguns bracinhos com cores mais escuras, outros com mais claras, medianas. Aqui nós temos uma representação da diversidade étnico-racial. A equipe de comunicação, de forma muito brilhante, pensou toda essa estrutura. E nós temos também a ilustração de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça mostra, e eu não sei se vocês percebem, cada pecinha no quebra-cabeça ela tem o mesmo tamanho, né? Demonstrando que não há hierarquia em quem está apresentando as contribuições, mas todos contribuem de forma igual e relevante nesse processo. Pensando que a no desenvolvimento dessas atividades iniciais. Já no meu segundo folder, eu estou em cor azul, eu tenho no central uma imagem de uma mesa, que traz toda uma tônica de envolvimento, de participação. Todos estão à mesa, e eu gosto sempre de parabenizar a equipe de comunicação, porque aqui há um grande protagonismo feminino. Não sei se vocês percebem, mas há 3 mulheres, né,
de forma muito destacada na apresentação da nossa imagem, demonstrando a visibilidade de gênero e também trazendo uma tônica muito interessante, a participação social em mesa, em que há uma contribuição coletiva. Também há uma diversidade étnico-racial da participação social na elaboração do PMSB. À esquerda do meu slide, eu tenho na parte terceira do folder, eu tenho os benefícios da participação social, da participação da população. O que é que nós temos de benefício para entregar para a sociedade com a participação da população? Lá há muitos indicadores, bem como ilustrações que nós trouxemos, há todo um cuidado em pensar as cores numa perspectiva de diversidade mesmo, com o retrato do município. E essas estratégias, elas funcionam de que forma? Nós temos apresentações audiovisuais, pensando também em todas as temáticas de inclusão, bem como para a comunidade surda. Temos reuniões com entidades privadas e governamentais, questionários, né? Esses questionários eles são importantes porque eles garantem também o processo de sigilo, né? Vocês podem apresentar ali os dados de vocês. Há dinâmicas interativas que também são desenvolvidas no município. Vejamos, a interação social a partir de dinâmicas já tem demonstrado-se que funcionam de forma muito eficiente. Nós temos também aqui o Pan-Sanear em uma TV, né? Está no nosso YouTube, vocês podem visitar o YouTube, né, do canal do Pan-Sanear e assistir alguns episódios que nós já publicamos na TV Pan-Sanear. Aqui é o nosso podcast, que é o Pan-Sanear Conectado. Aqui nós temos a nossa colega, né, a Bianca, que é uma profissional excepcional também lá do corpo do Pan-Sanear, e está entrevistando um representante da sociedade no município de Canudos, na Bahia. Aqui há todo um cuidado em trazer um pedaço dos nossos estúdios, lá do Plano Sanear, para as atividades presenciais que foram desenvolvidas em Canudos. Então, ela trouxe toda uma mesa, colocou um cartaz atrás, para garantir que tivesse uma maior aproximação com o ambiente do podcast. Esse é o nosso Instagram, é o momento que vocês pegam o celular de vocês e pesquisam o nosso perfil. O pansanear.univasf, e eu gosto muito, pessoal, dessa foto aqui. A produção do slide ficou excepcional. Nós temos aqui um quantitativo de quase 50, né, carros, representantes da sociedade, entre equipes da gestão municipal, lá no município de Canudos, na Bahia. Vejamos quanta diversidade, pessoal. Isso é a realidade do município. A participação e o engajamento social e tamanho colorido. Eu gosto muito dessa perspectiva. Vejamos que todos estão muito engajados, né? Aqui nós temos o nosso aplicativo, que é o Redpan Saneia. O aplicativo, ele realmente foi projetado em uma perspectiva mais intuitiva, onde estarão disponíveis todos os produtos, ó, produto A, produto B, C, D, E, F e G. E aqui nós temos o acesso via QR Code. As estratégias participativas, que serão desenvolvidas durante toda a elaboração do plano de saneamento aqui no município. Nós temos um jogo, que é o jogo do diagnóstico e prognóstico, em que há uma ludicidade, esse é o objetivo dessas atividades, e que garantam a participação social. Aqui temos mais uma estratégia participativa, que é a corrida das boas práticas, e o quiz dos 4 eixos de saneamento. Também são atividades interativas. Chegamos numa parte importante. Pessoal, esse é o nosso cronograma. Você pode, né, passar para o pessoal, para que eles possam fazer apreciação. No nosso cronograma, eu também vou fazer uma descrição aqui para vocês. Nós temos na primeira coluna as datas. Lembra que eu falei sobre a importância do planejamento e da organização? Por que funciona bem planejamento e organização? Nós temos na primeira coluna as datas, na segunda coluna, quais são as atividades que serão desenvolvidas aqui no município de Centro-Sé. Nosso primeiro encontro com o Centro-Sé foi na modalidade remota. Uma parte da nossa equipe técnica entrou em contato com alguns representantes da gestão municipal, de forma remota, onde a gente realizou a primeira reunião técnica, que é uma reunião de sensibilização. Lá estiveram alguns representantes da gestão municipal, nós pudemos fazer uma exposição
dos setores de mobilização, bem como ouvir as modificações e as alterações que foram sugeridas, e também fizemos isso na data de hoje. Essa reunião aconteceu no mês de fevereiro deste ano. Nosso segundo encontro, ele deveria e está acontecendo entre março e abril. Veja como tudo é muito organizadinho. Tem o mês e o ano. Entre março e abril, nós precisaremos realizar a primeira oficina com o Comitê Executivo e de Coordenação, que foi realizada hoje pela manhã às 9 com os comitês. Nós também, no mesmo mês de março, tínhamos que realizar a reunião ordinária do Comitê de Coordenação. Também aconteceu, né? Passando aqui, pessoal, nós temos na terceira coluna o objetivo. Dentro de cada uma dessas atividades, qual é o objetivo de cada etapa? Na quarta coluna, eu tenho quais são os públicos-alvos. A reunião da manhã, por exemplo, que foi restrita aos comitês de coordenação e o comitê executivo. As metodologias, porque nós precisamos de um caminho seguro do que fazer para chegar no objetivo que estamos pretendendo. Na próxima coluna, nós temos as durações, né, dessas atividades. Por quê? O objetivo da gente apresentar de forma sistemática o intervalo de tempo dessas reuniões. Nós entendemos que todos têm uma relação de muitos ofícios durante o dia, ofícios profissionais, ofícios domésticos, entre outras atividades pessoais, e que nós precisamos fazer de forma muito organizada. Então, quando nós conseguimos expor para vocês as durações, vocês conseguem ver a viabilidade da participação e tentar conciliar com a agenda de vocês e a programação diária. No local que esses eventos acontecem, hoje ela está acontecendo de forma presencial aqui na igreja, Primeira Igreja Batista, né? A divulgação, quais serão os meios que mais funcionam aqui no município para divulgação? Vocês vão ter esse momento de conseguir apresentar as suas contribuições mais específicas com a leitura de um QR Code, que logo mais eu vou estar expondo para vocês. O registro, de que forma a gente registra que essas reuniões aconteceram? Além dos QR Codes que vocês vão ler e vão registrar a lista de presença, nós também temos a garantia por registros fotográficos e audiovisuais, como esta câmera. Aqui nós temos o segmento, né, a continuidade dos demais eventos. Entrando lá em 2026, ó, nós teremos lá a nossa terceira oficina com os comitês. E no final, essa data é importante. No final de novembro a dezembro de 2026, nossa equipe se despede aqui do município, entregando o plano. E aí, ele vai ser submetido em audiência pública para poder se tornar lei. Então, essa é a nossa meta, que será cumprida com o município de Centro-Sé. Agora, eu gostaria de solicitar a vocês a leitura do QR Code. Apontem seus celulares, mas vocês podem também... João, estou tendo dificuldade de ler o QR Code. Sinalizem. A nossa equipe vai levar o QR Code mais próximo de vocês para que vocês possam fazer o escaneamento. Aqui é muito importante que todos participem. Por quê? Eu me sinto muito importante, porque tem muitos celulares levantando. Cada celular apontando para mim. Por que é importante o painel cidadão? Essa parte do painel cidadão. Porque aqui vocês vão dizer o que funciona aqui no município no que diz respeito à comunicação. João, eu acho que o que funciona aqui no município, na primeira aba vai aparecer o preenchimento do cadastro. Vocês vão colocar nome completo e celular de vocês. E vão para a próxima etapa. Na próxima etapa, vocês vão ter a possibilidade de selecionar. Ali, Carlos, bota no tablet para levar para o pessoal. No próximo passo, vocês vão ter que preencher, lá, ó. Vocês vão preencher o que funciona aqui no município com a comunicação. João, eu acho que a rádio funciona bem aqui no município. Coloca a rádio. Coloca o nome da rádio, o meio de comunicação, que é o nome da rádio. Se tiver o contato do proprietário da rádio, coloca também. Então, eu acho que o que funciona aqui é carro de som. Coloca o carro de som. Se tiver o nome do proprietário do carro de som, coloca também. João, eu acho que grupos no WhatsApp garantem mais engajamento social. Coloca para a gente a opção de WhatsApp também. Eu acredito que perfil do Instagram, as informações circulam de forma mais rápida aqui no município. Coloca para a gente
o perfil do Instagram. Ah, é o Instagram da prefeitura que divulga as atualizações do município. Coloca o perfil do Instagram da prefeitura. Facebook funciona no município. Coloca também o perfil do Facebook. Por favor, coloquem o que para vocês funciona no município. Isso é participação social, tá, gente? Todas essas informações, elas vão para os produtos. Então, nós precisamos dessa contribuição de vocês. O que funciona aqui no município? Esse é o momento de vocês apresentarem as contribuições. Alguém mais precisa de ajuda? Imagina, estou à disposição. Alguém mais? Quem precisa de ajuda? Com licença. Pode sinalizar, pessoal, que a nossa equipe vai até vocês. Vamos lá? Alguém mais precisa de ajuda? Carros. Preencham com o nome completo. Nesse momento já vai contar a presença de vocês aqui no evento. Quem mais precisa de ajuda? Carros. Lá. Precisa de ajuda? Desbloqueia para mim. Quem precisar de ajuda, finaliza para a gente, por favor. Finaliza que a gente vai até vocês. Esse é um momento importante para que vocês participem. O preenchimento, nome completo, nome completo e o celular. Licença. Está bloqueado. Nome completo, celular, cliquem e não esqueçam de enviar o formulário, senão a gente não recebe. Tem que confirmar. Valeu. Oi, pessoal. Nome e número. Em seguida, vocês preenchem lá o que para vocês funciona bem aqui no município. Precisando de dificuldade, estou com dificuldade, sinaliza para a gente, por favor. Vocês também têm a opção de selecionar em que turno funciona melhor. Manhã, tarde e noite. Tem essa opção aí no final. Tá? Vocês podem selecionar. Ajuda?
Vamos lá, pessoal. Ajuda? Tá bem. Conseguiram, pessoal? A gente vai expor para vocês algumas respostas que nós já recebemos. Olha aqui, ó. Bahia. E essa aqui pela manhã nós tivemos 23 respostas, né? Nos turnos, né? Quais são os períodos das reuniões. E olha que interessante. Vocês indicaram para nós um blog. Vocês falaram que o blog do Geraldo José funciona bem aqui no município. O blog Preto no Branco. O blog Centro Sé Notícias. Vocês indicaram também carro de som. O carro de som do Neilton. O carro de som da prefeitura. Teve também aqui, ó, no carro de som, vocês botaram da prefeitura, acredito que seja o mesmo carro, né? O Barreto Som, Laurêncio, né? Pode descer mais, cara. Ó, e tá subindo lá, né? Já tem mais uma resposta. O Valdemir Barreto Bonfim, o Barreto Som Publicidade, Paloma, né? Ó, tá subindo mais, né? Vocês indicaram que cartaz funciona bem aqui no município. Comunicação direta, que é o boca a boca, vocês também definiram que funciona bem aqui no município. E o Instagram, vocês indicaram da Prefeitura, Luiz.15 Alves, Prefeitura Centro Sé, aqui vocês botaram o link, gostei. Prefeitura Centro Sé e Giselda Carvalho. Vocês colocaram também a Prefeitura de Centro Sé, aqui mais link do Instagram. Souza Luiz Viana, Prefeitura Municipal de Centro Sé e Centro Sé Notícias. E vocês foram adicionando muitos outros perfis, né? Sar 4 Lopes X, né? O Outdoor, vocês falaram que funciona bem. Panfleto, Rádio Comunitária, que é a Paloma. E o site da Prefeitura, muita gente indicou o site da Prefeitura, né? A TV, vocês falaram também que o WhatsApp funciona bem aqui. YouTube. E é isso. Parabéns, pessoal, pela colaboração de vocês, né? Isso tudo vai para os produtos, como eu já disse. Pode passar aqui, Carlos. Pode retirar, tá? E esse foi o panorama, né, do município de Centro Sé no que diz respeito à comunicação. Bom, sendo assim, agora chegou o meu... Carlos, você me tirou, né? O meu momento de agradecer a participação, agradecer a todos vocês que puderam sair de casa hoje e vir aqui poder colaborar, bem como, de certa forma, a participação social de todos vocês. Gostaria de dizer que foi um prazer enorme estar com vocês, de poder visitar o município de vocês e dizer que eu me senti muito acolhido, tá? Em nome da equipe, bem como dos representantes da gestão, nos sentimos muito acolhidos no município e aí vai os meus agradecimentos. Foi um prazer enorme estar com vocês e eu espero que a gente possa entregar uma devolutiva muito eficiente para o município de Centro Sé. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Muito obrigado. Agora, eu gostaria que vocês, inicialmente, viessem para a frente, que a gente... Não, é porque tem que tirar a foto ali, né? Não, eu sei a satisfação, né? Após a nossa foto, eu gostaria que vocês, depois, não esqueçam, avaliem esse momento da tarde, é importante. Nós não vamos ter acesso às críticas de vocês, tá? Então, eu sou baiano, eu acho que aqui eu vou ser entendido. A gente diz assim, arroche, né? Pode arrochar as críticas, ó, acho que precisa melhorar isso, não tá bom isso, minha nota foi essa, pode botar aí, a gente está à disposição para melhorar, tá bom? Críticas construtivas são muito bem-vindas. Agora a gente precisa tirar uma foto para registrar nos produtos que esse evento aconteceu. Vocês podem ficar no lugar onde vocês estão e o fotógrafo vai fazer uma foto com todos, tá bom? E no final, peço a vocês que façam a nossa pesquisa de satisfação. Isso é importante para a gente, tá? Vamos fazer a nossa foto?
Pessoal, tem um lanchinho aqui na mesa, tá? Então, podem se servir e é isso.